Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui na sala. Já estamos no momento ideal para a palestra da nossa nutricionista da empresa NBN Living do Brasil, aproveitando para dizer, e sempre é enfático o que dizemos, aqui no Brasil nós temos o privilégio diante de 75 países, de termos uma nutricionista que oferece todo o suporte através das lives que são feitas às terças-feiras, às 20 horas, e, vez por outra, às quintas-feiras. Ela também, às 15 horas, está fazendo aí um treinamento com todos os distribuidores. Então, não apenas os distribuidores, mas convidados também, que terminam vindo aqui para esta sala para entender a tecnologia Genoxidil. E quando nós falamos, nós já falamos com muita ênfase, mas quando a Bruna fala, ela fala com propriedade, porque ela tem todo o conhecimento embasado na sua formação e também conhecimento por conta de todo o estudo que ela fez do Genoxidil aliado à nossa saúde, tá? Então, nós já temos aí 19 pessoas na sala, por certo, outras pessoas ainda vão entrar, portanto, enquanto estamos aqui falando, pode continuar convidando, tá bem? Para que nós possamos ter aí um aproveitamento. Ela sempre diz, olha, vou fazer uma live especial e é sempre mais especial do que ela fala. Então, com vocês, a nossa brilhante nutricionista da empresa, que não só aqui, mas no presencial, lá no escritório da empresa, quem já foi como eu sabe, é a mesma pessoa simpática e sempre fazendo o que sabe fazer de melhor. Bruna, seja bem-vinda, é com você a apresentação. Obrigada, Wagner, muito obrigada pelas palavras, viu? Fico muito feliz de ouvir isso, é gratificante para mim, né? Saber que tem todo esse reconhecimento, né? E que eu faço, vocês estão sempre aí prestando bastante atenção, né? Meus ouvintes maravilhosos. E a todos vocês, família NBN Living, uma excelente noite a todos. Obrigada já de antemão pela presença de vocês aqui, tá? É muito importante, né? Vocês estarem aí, eu sempre tá agregando o quê? Conhecimento, informação para a vida de vocês, né? E para que vocês também possam disseminar aí a informação correta para as pessoas, tá bom? Hoje eu estou sem o meu super fone de telefonista, mas eu acho que o áudio está ok, né? Então vamos lá para a nossa apresentação. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, né? Que é o quê? A base aí da nossa, a base do nosso produto, da onde o nosso produto age, né? A forma com que ele age, que é onde? Nas nossas células, né? E tem a ver sobre o que hoje? Sobre a importância das mitocôndrias para ter o quê? Energia e longevidade, né? Que é aí que é realmente o que as pessoas buscam, né? Ter mais energia, disposição aí para o seu dia a dia, para exercer tarefas, para poder cuidar de casa, da família, trabalhar, praticar exercício físico, para tudo na vida precisa ter energia, né? E a energia, a consequência aí, né? É ter o quê? Você tendo uma alimentação balanceada, tendo aí uma suplementação bacana, de procedência, né? Praticando, mudando o seu estilo de vida, você consegue o quê? Ter mais longevidade, né? O que as pessoas buscam hoje em dia é a longevidade também. Então, vamos lá para o nosso treinamento de hoje. Hoje é um treinamento curtinho, porém de extrema importância. Tá, então vamos falar aqui primeiro da nossa empresa maravilhosa, que é a NBN Living, né? Hoje o engenheiro Oscar fez aí, né? Uma live bacana, especial, acredito que muitas pessoas estavam presentes, então vamos ressaltar a importância da empresa NBN Living, né? Que ela está há 30 anos aí no mercado agrofarmacêutico, tendo os laboratórios próprios, né? Com as certificações a nível internacional, uma equipe técnica
científica por trás de tudo isso, que está lá estudando, trazendo o que é o mais moderno, que há de mais moderno para as nossas vidas, né, para a nossa saúde, né, que são biólogos, químicos, nutrólogos, a tecnologia genoxidil homologada, né, que são os procedimentos que são aplicados aí, né, a todos os ingredientes, né, que são aprovados, que é um dos nossos diferenciais, os procedimentos orgânicos, que é outro ponto-chave do nosso sucesso, que é tudo o quê? Natural, nossa matéria-prima, ela é natural, é orgânica, é 100% orgânico. Então, né, que produto tem isso hoje em dia, né? Só o genoxidil. Então, o plano de negócio é generoso, os residuais 75%, a nossa empresa está em expansão mundial, né? E a nossa companhia é uma companhia global. Então, aqui são os nossos laboratórios, né? Kerbolaris Internacional, com o anexo Chifarma. As nossas certificações de classe mundial. Então, é importante sempre frisar que cada país tem aí a sua instituição sanitária e ela nos traz as certificações. Tá? Então, isso é de extrema importância, né? Para poder o nosso produto estar entrando no país, precisa aí, né, dessa autorização, dessa certificação de importação. Aqui são os escritórios, né? Os escritórios corporativos, né? As nossas sedes corporativas, né? Que a nossa sede fica aqui em São José dos Campos. Já de antemão, convido todos aí para nos visitar. Tá? E nós estamos hoje em operação em 18 países e legalmente estabelecidas em 75. Isso quer dizer o quê? Distribuímos em 75 países. Então, veja, né? A imensidão aí distribuindo saúde, qualidade de vida para as pessoas. E, como todos os produtos da NBN Living, né, eles agem nos nossos sistemas de saúde, sistemas que nós já possuímos, porém, eles vão ativá-los, movê-los de uma forma mais eficiente. E o genoxidil, ele age aí em 5 sistemas: antioxidante, imunológico, a nutrição celular, né, que nutre as células, na desintoxicação e aí no anti-idade. As nossas redes sociais, que estão lá para vocês aproveitarem todo o conteúdo, para poder sigam, então, as nossas redes sociais, compartilhem, curtam, aproveitem para também conhecer os outros produtos que, né, em breve estarão aqui. Aqui é só um ilustrativo, né, de todos os sistemas que ele atua, os 5 processos e os 5 sistemas. Então, vamos lá para a nossa live de hoje. Quais serão as pautas do treinamento de hoje? Tá? Vamos focar o quê? Nessas informações. Explicar como é importante evitar a disfunção mitocondrial, como é possível estimular a produção de mitocôndrias e os ingredientes do genoxidil na saúde mitocondrial. Então, para começar, nós precisamos saber aí, né, saber o que são as mitocôndrias, né? Para começar, nós precisamos definir quem são elas. São importantes organelas em nossas células, que elas fazem o quê? Controlam aí principalmente nosso metabolismo energético. São pequenas fábricas lá dentro das células que vão carregar os alimentos que nós ingerimos e que ali, junto ali com o oxigênio que respiramos, convertem a energia que se chama em ATP, tá? Que é usada aí em diferentes funções do nosso organismo. Tá? Elas são chamadas de usinas de energia. Então, para você ver a importância, né, das mitocôndrias aí no nosso organismo. Então, quando elas não estão funcionando corretamente, o que acontece? O seu metabolismo ele vai funcionar de uma forma o quê? Menos eficiente. E ao longo de nossas vidas, né, danos constantes e cumulativos, eles vão afetar as nossas mitocôndrias. E isso vai fazer com que elas fiquem o quê? Defeituosas. Essa é a palavra. E parem aí, né, e reduzam aí a produção de energia. Tá? Então, isso é muito sério. Então, cada célula ela contém aí milhões, milhares, centenas de mitocôndrias, sendo que elas são encontradas em quantidades maiores aonde? Em órgãos e tecidos que são metabolicamente mais ativos. E quem são eles? Eu coloquei aqui para vocês, né, as imagens, né, que são os músculos,
o nosso coração e o nosso cérebro. Então, lá é onde usam aí, né? É onde que é usado, né? Que precisa de mais energia, são esses 3 locais. E quais são as funções das mitocôndrias? Olha quantas funções as mitocôndrias têm, mas a principal dela é a produção de energia, tá? Então, tem a termogênese, a apoptose, que é aquela morte celular programada, que eu já expliquei para vocês em outras lives, a homeostase celular, o controle da insulina, produção de espécies reativas de oxigênio, que é importante para quê? Para geração de energia, para imunidade. Né? O excesso acelera o processo de envelhecimento, síntese de hormônios esteroides, que é estrogênio, testosterona, tá? Que é o feminino e o masculino, eliminações de toxinas, como, por exemplo, amônia, síntese de proteína M, que transporta o oxigênio dentro das hemácias, que são nossas células sanguíneas, síntese de RNA e de DNA, metabolismo de carboidrato, gordura, colesterol e neurotransmissores, tá? E tem também aí a autofagia, né? Que ela é o processo, né? Pelo qual a célula consegue o quê? Digerir seus próprios componentes danificados. Então, ela digere lá, né, no interior da célula, recicla e manda embora. De uma forma simples explicando, tá? Então, vamos falar sobre as mitocôndrias e essa produção de energia, tá? Então, para entender como elas produzem energia, a gente precisa explicar o quê? O que é ATP, tá? Que é adenosina 5-trifosfato. Tá? Então, essa molécula de ATP, ela representa a energia da célula, né? E é produzida nas mitocôndrias através de um processo chamado de quê? Processo de respiração celular, que vai utilizar a energia química que encontrada onde? Nos nutrientes. Então, é dessa forma que vai produzir energia. Então, quando eu sempre falo para vocês lá naquela figura da célula, né? Até eu coloquei ela ali, quando você coloca lá açúcar, né, farinha, sal, né, produtos alimentícios para dentro de você, elas vão lá para as mitocôndrias, né? Então aquilo ali não vamos se dizer que não é um alimento bom para as mitocôndrias, né? Alimentos bons são quem? Vitaminas, são aqueles, né? São os alimentos, né? Vamos combinar. Alimentos bons são alimentos, não são produtos alimentícios que contêm vitaminas, minerais, fitoquímicos, bons carboidratos, proteínas, lipídios, mas tudo ali na sua forma, né? Boa, certo? Então, é como se fosse aí um depósito de energia, né? Usado nas reações químicas lá das nossas células. Então, as mitocôndrias e a limpeza celular. Então, somando a isso que eu falei anteriormente, né, a mitocôndria, ela controla também importantes funções que vão fazer o quê? O reparo e a limpeza das células e das mitocôndrias não saudáveis, suprindo aí o desenvolvimento de desequilíbrios e de doenças crônicas. Então, ela tem esse papel também de limpeza celular. Então, e relacionando a mitocôndria à longevidade saudável, a relação dela com a produção de energia, né, que é a função aí mais conhecida dessa organela, tá? A mitocôndria, né? Quando eu falar organela, é a mitocôndria. Então, quanto mais suas mitocôndrias estejam funcionando bem, em equilíbrio, mais energia, mais saúde e longevidade você vai ter para o seu corpo, tá? Para o seu organismo. E o envelhecimento, pessoal, ele é inevitável, tá? Mas a gente pode aí controlar a rapidez, né, com que a gente envelhece. Então, a gente não pode, nós não vamos parar de envelhecer, tá? Mas a gente pode o quê? Prolongar a nossa juventude. E a chave é o quê? É manter nossas mitocôndrias aí saudáveis. O que acontece aí, né? Como que acontece esse processo aí de disfunção mitocondrial? Então, a disfunção mitocondrial, juntamente com o estresse oxidativo, ela é o quê? A marca registrada, né, de diversas patologias. Tudo começa ali, né? Se origina onde? A maioria das doenças se originam, né, a nível celular. Tá? Lembrando que o genoxidil, ele age a nível celular, porque ele possui nutrientes, vitaminas, né, minerais, que são provenientes lá dos nossos fitonutrientes e fitonutrientes. Então, é isso que alimenta, que nutre as nossas células, tá? Então, por outro lado, ainda que a mitocôndria seja responsável também pelo ATP, que é a energia, né? É também durante esse processo que ocorre o quê? A produção de espécies reativas de oxigênio, né? Que é chamada de ROS, tá? E danos causados por quê?
pelo excesso aí de radicais livres. Então, é isso porque essa produção dessas espécies reativas de oxigênio, elas vão gerar alguns elétrons que podem o quê? Reagir diretamente com o oxigênio e outros compostos e vão gerar, né, e gerar radicais livres, que, né, a gente sabe que radicais livres em excesso não são bons para ir para o nosso organismo, tá? Então, o que acontece? A taxa cumulativa de radicais livres que vai produzir esse dano para as nossas mitocôndrias. Então, essa aí é a disfunção mitocondrial, é assim que acontece. E o que causa essa disfunção mitocondrial, né? Tem as causas. Então, são diversas causas, eu listei algumas muito importantes para vocês. A primeira causa, tá? É alimentação não saudável e deficiente. Deficiente é o quê? Insuficiente, carente, né? De quê? De nutrientes, certo? Toxinas ambientais, estresse, tabagismo, doenças crônicas, inclui o álcool também ali no tabagismo, né? Que eu esqueci de mencionar. O processo de envelhecimento natural também causa uma disfunção, infecções, privação de sono. Então, é importante fazer aí uma higiene do sono. Lá no meu Instagram eu dou dicas para vocês também sobre higiene do sono, que é fundamental. Uma microbiota alterada, disbiose, é uma flora intestinal alterada. Eu sei, eu já em uma outra live sobre o câncer, eu mencionei intestino é o segundo cérebro, vamos cuidar dos nossos intestinos, porque eles são responsáveis ele é responsável por diversas funções. O intestino que não anda bem, nada anda bem. Então, vamos cuidar. Doenças inflamatórias ou autoimunes. Então, olha, muitas situações, né, e patologias podem causar aí uma disfunção mitocondrial. E quais são esses efeitos? Eu coloquei alguns efeitos dessa disfunção mitocondrial. Em doenças crônicas, né, que é o câncer, o diabetes, problemas cardiovasculares. Então, estudos sobre os vários tipos de câncer, por exemplo, né, os definem como uma doença o quê? Metabólica mitocondrial. Então, vejam que tem a ver com as nossas mitocôndrias, né? Porque o câncer, o que ele é, né? Ele é uma alteração ali das nossas células, né? É um aumento anormal, né? Elas se multiplicam, então tem a ver, né? Ali com o metabolismo mitocondrial. Então, um exemplo de como as doenças crônicas, elas podem ser o quê? Gatilhos para o surgimento aí da disfunção mitocondrial, como também resultado do quê? De um desequilíbrio, tá? A fadiga. Se as mitocôndrias não estão funcionando eficientemente na reciclagem ou na produção de ATP, né, que é a energia, o tipo de energia química, as células ficam sem energia muito rapidamente e vai causar o quê? Uma fraqueza e sua resistência vai baixar, tá? E o envelhecimento, né, que a disfunção mitocondrial também está relacionada aí ao excesso de quê? De radicais livres. Tá? Então, sobre condições normais, o que eles fazem? Eles são essenciais aí para o nosso metabolismo energético. Tá? Então, eu sempre, né, sobre condições normais, né? O excesso deles precisa ser ativado aí antioxidante para poder estar neutralizando e eliminando. Tá? Porém, quando excedem aí, né, como eu falei agora, como excedem esse desequilíbrio, esse equilíbrio de neutralização de radicais livres, eles passam o quê? A atacar proteínas, lipídios, o próprio DNA da mitocôndria e vai causar o quê? Uma desestabilidade e sinais de envelhecimento. Então, veja que está ali, né, tudo interligado, certo? E o mau funcionamento também está associado ao maior risco de aterosclerose, doença de Parkinson, né, que são as doenças neurodegenerativas, também estão associadas, dores exageradas, depressão, calcificação de vasos e doenças cardíacas, perda da visão, como no caso de doenças hereditárias, problemas na fertilidade e alterações cognitivas ou a falta de clareza mental. Ali as palavrinhas são em inglês, tá? Então, o número de mitocôndrias e a qualidade do seu funcionamento vão determinar o quê? A longevidade humana. Então, veja como a disfunção mitocondrial está interligada diretamente com as nossas doenças. Então, a importância do quê? De cuidar
dessa organela que fica onde? Dentro das nossas células. Então, eu preciso explicar para vocês também o que é biogênese mitocondrial, que é outro termo também que eu abordo muito, eu estou sempre fazendo referência, né, mencionando esse termo nas minhas lives, né, eu já expliquei anteriormente, mas o que é? É simplesmente o processo de produção de novas mitocôndrias dentro das nossas células, tá? De uma forma simples, tá? Quanto mais mitocôndrias, né, saudáveis, mais energia e mais saúde. Então, para alcançar aí a melhoria da eficiência mitocondrial, precisamos estimular esse processo de biogênese, estimular a produção de novas mitocôndrias, né? Que vai resultar aí no quê? No aumento no número da funcionalidade, no número delas, né? Na quantidade delas e na funcionalidade dela. Então, a gente pode adotar o quê? Algumas mudanças alimentares, tá? Não só alimentares, mas eu citei nesse slide aí que o início são as mudanças alimentares. Então, a proteína NRF1 e a biogênese mitocondrial também é um assunto importante para a gente poder estar abordando, tá? A proteína NRF1, ela é um fator de transcrição aí vital, né? Para criar o quê? Novas mitocôndrias. Veja a importância dessa proteína, tá? E a partir dos 30 anos de idade, a biogênese mitocondrial, como várias funções do nosso organismo, elas começam a ser menos eficientes, né? Isso é normal. E o número e a qualidade de mitocôndrias aí são o quê? Afetadas. Então, o que a NRF1 ela faz? Ela ativa gêneses mitocondriais, que elas vão criar proteínas que vão estar envolvidas ali na nossa cadeia respiratória. E também na transcrição do DNA mitocondrial. Então, dessa forma, as proteínas, elas são necessárias para quê? Para a produção de novas mitocôndrias. Então, explicando, né, como elas são importantes para essa biogênese mitocondrial. Então, tanto na gênese mitocondrial quanto na cadeia respiratória, o que é necessário? Genes nucleares e mitocondriais. Por isso que a proteína NRF1 e a NRF2, elas trabalham em conjunto. E aí eu mencionei algo importante ali. O que é? A curcumina, por exemplo, ela é um potente estimulador da proteína NRF2. Quem assiste minhas lives sabe que eu sempre falo muito, né? Eu abordo todos os nutrientes, né? Mas eu coloco como aí um ponto-chave aí, né? Da curcumina, dentre milhões de propriedades, ela tem aí o poder de estimular a proteína NRF2. E isso é importante para quê? Porque ela vai trabalhar ali junto com a proteína NRF2 em todo esse processo aí, né, de biogênese mitocondrial, para poder, né, fazer a respiração, a partir de respiração mitocondrial. Então, vamos lá. Como estimular essa biogênese mitocondrial? Eu coloquei alguns exemplos, como posso fazer isso? Através de exercício físico. Pessoal, eu coloquei exercício físico aqui, né, nesse slide em primeiro lugar. Por quê? Porque muitos estudos mencionam a importância do exercício físico para a saúde das nossas mitocôndrias, tá? Então, eu coloquei ali em primeiro lugar. Exposição ao sol, exposição a baixas temperaturas, alimentação rica em gorduras saudáveis e baixas em carboidratos, evitando, né, principalmente ali refinados, álcool, né? Jejum intermitente, sempre com acompanhamento de nutricionista, isso é muito importante, tá? Suplementação de procedência aí como nosso produto. E aí, coloquei o exercício para poder estar abordando um pouco mais para vocês. Então, ele é a via pela qual a formação de novas mitocôndrias, ela é ativada, tá? Ele aumenta, o exercício, o que ele auxilia na nossa vida? Aumenta o desempenho físico, a nossa energia, tônus muscular, apetite sexual, diminui a fadiga e ajuda as mitocôndrias a se manterem jovens e saudáveis, aumenta a quantidade e o tamanho das mitocôndrias para poder o quê? Para atender o aumento da necessidade de energia, diminui a resistência à insulina e aumenta a quantidade do hormônio de crescimento. E tá ali o genoxidil, por quê? Porque o genoxidil, ele é baseado aí em nutrientes, né? Ele é um suplemento alimentar baseado em nutrientes, tá? E o que ele faz? Ele vai dar mais
disposição e mais energia. Por quê? Porque ele vai alimentar as nossas células, né? Para fazer com que as nossas mitocôndrias possam nos ajudar aí, né? Nessas diversas funções, né? Que eu mencionei para vocês. Então, assim, muitas pessoas comentam, olha, eu começo a fazer o genoxidil, eu me sinto mais disposto, eu tenho mais disposição, mais energia. E isso faz com que a pessoa tenha mais vontade de se exercitar, né? De se mover, de fazer algo que ela goste. Então, essa é a relação que eu coloco para vocês, não como exercício físico só, mas se mover. Eu acho que o caminho, eu acho que o começo é o quê? Começar a mover o corpo, se reconectar com a natureza, de alguma forma, procurar algo que você goste de fazer. E o genoxidil dá essa disposição para você procurar esse caminho. Nutrientes e saúde das mitocôndrias. Então, vamos falar um pouquinho da parte, né, de alimentação, de nutrição, tá? A dieta que nós consumimos, juntamente aí com uma suplementação adequada, o que ela vai fornecer para a gente? Glicose, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, minerais, água, fibras e os compostos bioativos, né, que são os fitonutrientes, que beneficiam o quê? Cada célula, né? Todas as nossas células vão ser beneficiadas. Dentro das nossas células, né? Quem estão lá? Mitocôndrias. Então, as principais organelas que são responsáveis pelo metabolismo dos nutrientes. O problema é que elas também são aí a fonte de quê? De estresse oxidativo e morte celular por apoptose. Então, uma dieta pobre piora tudo isso. Então, é sempre que eu estou explicando para vocês, né? Reforçando naquela imagem da célula, né? Então, aquilo lá que eu menciono no início, no cantinho, é o quê? Aquilo lá resulta numa dieta pobre, que vai ser fonte aí de um estresse oxidativo e que vai resultar aí em radicais livres, né? Excessivos aí no nosso organismo. E quando as mitocôndrias elas não funcionam bem, várias doenças vão começar a surgir. Tá? Então, originam ali, né, desse local. Eu coloquei para vocês, né, uma foto ilustrativa, ela está em inglês, mas eu coloquei ao lado, tá, a descrição. Então, o estresse oxidativo, desequilíbrios energéticos, inflamação, danos ao DNA, estão aí entre os processos que fazem o quê? Que alteram a função mitocondrial. Então, estudos demonstram que pacientes que se queixam, né, aí de fadiga, podem apresentar alterações na liberação de hormônios, como, por exemplo, de quê? Do cortisol. E o cortisol, o que ele faz? Ele piora a geração de espécies reativas de oxigênio, vai aumentar o quê? Os danos lá para o nosso DNA mitocondrial. O que vai impactar onde? Vai impactar diretamente ali no metabolismo energético. Então, como consequência, o que acontece? A fadiga, o desânimo, aumentam por quê? Por conta da redução de secreção de itens importantes ali, que, né, eu acredito que não sejam linguagens muito fáceis para vocês, mas eu tentei explicar, tá? Que é BDNF, tá? Para a área de saúde, é muito importante, tá? Que é uma proteína responsável pela sobrevivência das células neurais. Tá? Então, quem tem ali alguma doença neurodegenerativa, por exemplo, com certeza o médico já mencionou sobre isso, tá? Então, também tem a dopamina e a serotonina. Então, são fatores que, inclusive, podem contribuir para quê? Para a redução aí da nossa longevidade. Então, falando mais um pouquinho aí dos nutrientes, né? Eu coloquei lá vitaminas, minerais, compostos bioativos são importantíssimos para regular a função mitocondrial. E isso é exatamente o que nós temos ali no nosso produto. O nosso produto é composto por isso. E aqui é uma imagem ilustrativa, mas aqui contempla os ingredientes do nosso produto, tá? Que são ali, como eu gosto, eu quero mencionar novamente, minerais, ômega 3, ômega 6 e alguns aminoácidos são fontes dos nossos fitonutrientes, tá? Eu vou até mencionar novamente lá na frente, mas eu quero que isso seja bem claro para vocês, que são fontes principalmente da clorofila e da espirulina, certo? E aí tem ômega 3, vitamina A, B, C, D, E,
selênio, zinco, licopeno, polifenóis, resveratrol, catequinas, entre outros. Eu vou estar falando também separadamente agora. Então, os ingredientes que vão auxiliar aí na saúde mitocondrial. Eu peguei algumas vitaminas e alguns fitonutrientes para estar aí abordando com vocês, tá? Vão ter algumas palavras técnicas aqui também, não se prendam nisso, se prendam nas vitaminas que nós temos no nosso ingrediente, né? Se prendam também nas fontes, para o quê? Porque a suplementação nada mais é do que um complemento para a nossa alimentação. O que falta na nossa alimentação, você busca ali na suplementação, mas na suplementação adequada, na suplementação de procedência, certo? Isso é muito importante. Então, vamos falar da vitamina B1, que é um cofator de várias enzimas importantes para a saúde das nossas mitocôndrias. E aí eu coloquei alguns exemplos: levedura de cerveja, semente de girassol, castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, carne de porco, carne de vaca, sempre magras, tá? Na versão magras, e ervilhas. A vitamina B9, ela exerce diferentes funções o quê? Biológicas, como a síntese de nucleotídeos ou a modificação do RNA, tá? Do RNA mitocondrial, que também a levedura de cerveja contém, lentilha, quiabo, feijão preto, espinafre, soja, amendoim, brócolis. A vitamina B12, que é essencial na síntese de nucleotídeos ou na geração de succinicil-CoA, tá? Que é uma molécula que é utilizada onde? No ciclo de Krebs e na produção de energia. Quem estudou bioquímica já ouviu falar sobre o ciclo de Krebs, que é muito, muito popular aí, né? É muito mencionado, né? Faz parte aí do nosso sistema, tá? Então, a deficiência de B12, ela tem sido relacionada ao quê? Ao aumento indireto de níveis de espécies reativas de oxigênio, devido ao quê? Devido a uma desregulação que tem aí nas nossas enzimas antioxidantes. E aí também temos como fonte a carnes, né, de todos os tipos, laticínios e ovos. E a vitamina A, que está relacionada com o aumento dos níveis do fator de transcrição mitocondrial, né, que eu mencionei anteriormente, tendo aí, né, uma ação fundamental para a eficiência da mitocôndria. Então, aí tem no óleo de fígado de bacalhau, no fígado, em queijo cottage, manteiga, ovos, mariscos, e também tem as fontes de carotenoides, tá? Que são aí os precursores da vitamina A, que é cenoura, batata doce, espinafre, manga, pimentão, acelga, abóbora e etc. E aí temos o zinco, tá? Ativador de enzimas antioxidantes como quem? Superóxido dismutase e a catalase, que eu sempre menciono também lá na célula, né? Que tem lá os antioxidantes produzidos naturalmente pelo nosso organismo. Glutationa, superóxido dismutase e a catalase. Então, a importância aí, né? De termos de nosso organismo produzir esses antioxidantes. E tudo vai depender ali, né, da nossa saúde, do que a gente consome para poder produzir, para poder o quê? Erradicar o excesso, neutralizar o excesso de radicais livres, né, que são prejudiciais aí, tá? Então, as fontes são ostras, carnes de vitela, frango, as sementes no geral, soja, cordeiro e as castanhas também no geral. Então, temos os ácidos graxos poliinsaturados, que é o ômega 3. A incorporação do ômega 3 nas membranas, incluindo das mitocôndrias, evita aí a morte celular. E aí temos peixes de água fria, né, e profunda, linhaça e chia. E eu coloquei ali novamente para vocês. Quem não assistiu a minha última live de quinta-feira sobre ingredientes, parte 2, assistam, que lá eu abordei assim assuntos que antes eram desconhecidos por vocês em relação a outros ingredientes que nós temos lá no nosso produto, que são fontes aí dos nossos fitonutrientes, tá? Que temos ali dentro dos nossos fitonutrientes, vamos se dizer assim. E aí, né, minerais, a vitamina E e o ômega 3, que estão aí, né, na nossa composição, mas como fontes da espirulina e clorofila. Vamos falar, então, dos antioxidantes, né? Os nutrientes antioxidantes que inibem a ação negativa do excesso de radicais livres nas células e mitocôndrias, né? Que é a vitamina C, selênio,
o resveratrol, a curcumina e as catequinas, tá? Catequinas são ali, a fonte é o chá verde. Vitamina C, ela é um potente antioxidante aí meio aquoso, né? Então, é hidrossolúvel, que ativa aí a família das sirtuínas, mais especificamente aí a CYP1, desencadeando uma cascata de sinalização, que vai fazer o quê? Vai reduzir a expressão de radicais livres e vai também estimular, né, a PGC1A, que vai o quê? Vai regular a inflamação. Então, é importante vocês se atentarem sempre no quê, né? O que ele faz? Não, né, às vezes na parte técnica, mas ó, reduz a expressão de radicais livres e regula a inflamação. Então, essa é importante, esses são os pontos chaves importantes que você deve saber, né, do que a vitamina C participa aí para auxiliar na nossa saúde mitocondrial. E aí, como fonte, né, temos aí acerola, pimentão, laranja, kiwi, limão, abacaxi, dentre outras. E temos a vitamina E, tá? Que é antioxidante meio lipídico, né? Meio de gordura, tá? Que protege aí as membranas e todas as células, né? E também, né? As mitocôndrias, né? Que é a organela. E aí, como tem e quais são as melhores fontes? As sementes, né? E o óleo de girassol, avelãs, óleo de milho, de canola, azeite extra virgem, sempre importante, tá? Azeite tem que ser extra virgem, embalagem escura para não oxidar. Então, assim, tem algumas dicas importantes aí, né, em relação também ao azeite. Castanha do Pará, amendoim, pistache, dentre outras. Temos o selênio, também tem efeitos antioxidantes, que vai ajudar no quê? Na biogênese mitocondrial. E aí, fontes são a castanha do Pará, é riquíssima, né, em selênio. Carne vermelha, magra, feijão e grão de bico. E aí, vamos falar agora, né, por fim, sobre os fitonutrientes, tá? E aí, eu peguei a curcumina e o resveratrol, que todos têm uma ação, né? Os fitonutrientes, no geral, têm diversas propriedades em comum, tá? Então, eu peguei a curcumina e o resveratrol, baseado em estudos, para poder falar para vocês aí, né, no que ele vai auxiliar na nossa saúde mitocondrial. Então, estudos relacionados à suplementação da cúrcuma na recuperação muscular relatam resultados positivos no quê? Na redução de inflamação, na melhora da biogênese mitocondrial, na redução de estresse oxidativo, além da prevenção aí, né, de fadigas e danos musculares. Então, veja aí, né, que ela está interligada às nossas mitocôndrias. O resveratrol, então estudos também mostram que alimentos ricos em polifenóis, que é a classe que se inclui o resveratrol, né, é um fitonutriente, a classe que ele está ali, também pode ser aliado na manutenção, na manutenção dessas nossas verdadeiras usinas de energia, né, que são aí as mitocôndrias, tá? Eu gosto até de usar esse termo, usinas de energia. E aí, para finalizar, o que eu montei aqui para vocês, tá? Como que funciona, né? Montei mais um ilustrativo, né? O genoxidil, o que é importante vocês terem em mente? Ele age a nível celular, então vamos recapitular. Ele age ali a nível celular. Por quê? Porque ele é baseado em nutrientes, vitaminas, minerais, fitonutrientes, né? E aí, e dentro das nossas células, nós temos quem? As mitocôndrias, né? Que são responsáveis aí por 90% da produção de energia. E o que acontece quando você coloca nas suas mitocôndrias, né? Esses nutrientes, eles vão fazer o quê? A mitocôndria vai fazer o quê? Vai realmente produzir energia, vamos dizer, energia boa. Porque se ela não for produzir energia, ela vai acabar produzindo radicais livres, né? Que é quando você coloca, né, os produtos alimentícios, e também não é só por conta disso, né? A poluição, diversas outras situações também fazem, né? O estresse, né? Fazem com que se que haja produção aí, né, de radicais livres, mas a alimentação, que é o que nós colocamos ali para dentro, tem um fator ali altíssimo, né? E é super grave ali o que nós colocamos para dentro. Vocês podem ter visto, né, que as consequências, né, que são aí diversas patologias, né, as consequências são bem altas. Nós pagamos um preço bem alto por conta dos nossos maus hábitos no geral, tá? E aí,
finalizando, o que acontece? Isso justifica, tudo isso que eu mencionei ali sobre as mitocôndrias, justifica o fato do nosso produto dar o quê? Dar mais disposição e dar mais energia, tá? Porque está sempre nutrindo. Essa é a palavra correta. O genoxidil, ele está nutrindo as nossas células, certo? E aí, né, para finalizar, eu coloquei aqui para vocês uma frase que eu sempre gosto, né, de colocar, finalizar com alguma frase bacana, né, e dizer o quê? Que quanto mais mitocôndrias a todo vapor nós tivermos, mais energia, mais saúde e longevidade. Nós teremos, né, mais energia, mais saúde e longevidade em geral. Então, o genoxidil é igual a energia, longevidade e qualidade de vida, sempre associado a uma alimentação balanceada, exercícios físicos, uma ingestão hídrica, né? Que isso se resume em mudanças de estilo de vida. Certo, pessoal? Então, essa foi aí a minha contribuição sobre as mitocôndrias, que eu acho, assim, um assunto indispensável para as pessoas, sabe? As pessoas elas têm que conhecer um pouco sobre essas mitocôndrias, porque elas fazem parte aí do nosso organismo num todo. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, né? Eu sei que tem palavras técnicas difíceis e que é necessário deixar ali no conteúdo, mas sempre tem uma explicação ali, né? Que dá uma simplificada no assunto. E eu deixo aí para vocês, né? Sempre que eu estou disponível para tirar dúvidas, né? O que vocês precisarem. Eu estou ali de segunda a sexta, das 9 às 17, tá? À disposição para que vocês perguntem, né? O que for necessário. E eu vou pedir para vocês uma outra coisinha, tá? Vamos até tirar daqui. O que eu vou pedir para vocês? Para que, se possível, que vocês se habituem o quê? Vocês mandam áudio para mim, por exemplo. Mandem o áudio, não tem problema, mas coloquem o assunto embaixo para facilitar ali o andamento, tá? Porque às vezes, né, nós temos ali áudios muito longos e aí acaba, né, que às vezes se perde alguma coisa ou outra. Então, assim, foca no assunto para mim, eu escuto o áudio inteirinho, eu vou respondendo tudo bonitinho, mas eu peço esse auxílio para vocês, né? Porque procurar algo ali digitado por escrito é muito mais fácil, porque não, é a única forma, né? Porque, por exemplo, um áudio eu não consigo digitar lá e pesquisar. Então, se vocês puderem colocar o assunto embaixo, criar esse hábito, eu agradeço. Mas saibam que as respostas vão estar sempre ali para vocês, tá? E qualquer dúvida, eu fico à disposição e eu agradeço imensamente a atenção, a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, né? E a semana que vem eu venho aí com um novo treinamento. E para o ano que vem, eu gostaria de pedir para vocês, quem quiser, né, sugerir algum tema, né? Tem algum tema que eu não abordei, né? E vocês quiserem sugerir, podem mandar lá para mim, que eu vou tratar com muito carinho, né? E a gente pode ver a possibilidade, sim, de estar aí realizando um treinamento, tá bom? Excelente noite para vocês, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Bruna, por sua sempre disposição de nos ajudar. E é verdade que nós temos ouvido muito bem a respeito do seu pronto atendimento, né? Só ouço elogios. Graças a Deus, a gente não tem ninguém dizendo que você não responde, pelo contrário, você responde e responde por áudio, e é muito bom. Então, vamos seguir essa orientação dela, ser objetivos também na pergunta, para que ela entenda o que de fato você está querendo saber e responda da forma que precisa responder as suas dúvidas, colocando o áudio e abaixo, como ela disse, o motivo da sua pergunta, tá? Bruna, as suas apresentações às quintas-feiras são esporádicas ou permanentes?
Quinzenais. Muito bem. Então, vez por outra, a cada 15 dias, a Bruna também está no período da tarde, que, aliás, é um horário muito bom, até porque quem está conversando com clientes durante o dia pode até enviar o link ali para o cliente. Olha, nós teremos daqui a pouco, na parte da tarde, 15 horas, a nutricionista vai estar falando. Gente, isso é muito especial para todos nós. Sim. Só uma última observação. Eu tinha programado, tá? Eu tinha feito aí um planejamento para que eu realizasse até o final do ano esses encontros às quintas-feiras, todas as quintas até o final do ano, no ano. Porém, eu ia dar continuidade ao treinamento amanhã, mas nós vamos ter visita amanhã, então eu não vou conseguir dar continuidade amanhã. Então, muito provável que eu só volte aí na semana que vem. Mas se eu tiver um tempo, se eu conseguir, eu vou com certeza montar e aí eu disparo para vocês estarem comigo lá na quinta-feira à tarde, tá bom? Mas não estando nessa semana que vem, eu estarei. Perfeito. Pessoal, então, para não delongar aí, só dizer para vocês que a promoção continua, promoção de 7 frascos até dia 9, pagando R$ 1.357 apenas para recompra, você vai poder adquirir 7 frascos do Genoxidil. Então, não perca a oportunidade, você precisa fazer uma recompra, faça com 7 frascos, para que você possa ter aí o proveito dessa mega promoção. E tem muita coisa boa e grandiosa para vir. O Julimar está ali com vontade de falar, mas eu não sei se ele pode, porque é muita coisa boa que está para chegar. Olha, se a nossa empresa já está maravilhosa, para 2023, a gente vai ter que procurar uma definição para dar aqui para vocês, porque o negócio vai para outro nível. Preparar para realmente crescer muito no Brasil, aproveitando para dizer aqui, olha, que ouvindo a Bruna falar do Genoxidil, eu fico muito mais convicto de que nós temos uma mina de ouro aqui no Brasil, gente. Isso é maravilhoso. Quem consome Genoxidil, ainda mais, sabe, porque não adianta só consumir sem conhecimento. Se você consome sem conhecimento, já está dando certo, imagina se você tem aí todo esse respaldo, essas informações que a Bruna passa, que faz com que você entenda que essa disposição que você tem é proveniente do Genoxidil, né? Se você está conseguindo dormir melhor, dores que você tinha e agora já não tem, é proveniente do Genoxidil. Tem muita coisa que a gente ainda vai ter que entender do Genoxidil e que, de fato, a Bruna vai passar o que ela pode, mas ainda é muito mais do que ela já passa para nós. Esse produto é conhecido como o tablete mais completo do planeta por causa disso, tá bom? Então, pessoal, obrigado por tudo, obrigado a todos, tenham uma excelente noite e nós voltamos a qualquer momento aí com a Bruna de novo, tá bom, gente? Gilberto vai colocar um vídeo para terminar e assim a gente encerra a live de hoje.